Olá, aluno! Nessa aula, daremos continuidade ao estudo das funções. Veremos então sobre a construção de gráficos. Na nossa terceira aula, começamos a falar sobre a construção de gráficos, inclusive trazendo um como exemplo. Lembram do nosso exemplo, lá do abastecimento de combustível? Toda função matemática possui uma representação gráfica que a identifica e que a torna única em meio a diversas outras funções. Lembram da famosa foto 3x4 que nos identifica nos documentos? Pois então, o gráfico é a foto de uma função. Ela identifica a função. Na aula passada, falamos sobre domínio e contradomínio. Além dessas duas palavras, há mais uma, a imagem. Mas o que vem a ser tudo isso? Quando falamos de funções, os termos domínio, contradomínio e imagem costumam aparecer com frequência. Então, vamos começar com uma simples analogia. Digamos que você esteja diante de um espelho. Você seria o domínio. O seu reflexo e mais o ambiente refletido no espelho seria o contradomínio. Apenas o seu reflexo seria a imagem. Conseguiram entender essa relação? Vamos para mais um exemplo. Vamos comparar com o diagrama de Venn. Lembram do nosso exemplo anterior? Todos os elementos do conjunto da esquerda ou conjunto de partida formam o domínio da função, como se fosse você em frente a um espelho. Todos os elementos do conjunto da direita ou conjunto de chegada formam o contradomínio da função, ou seja, todo o ambiente refletido. O conjunto imagem de f de x é formado por todos os elementos do contradomínio que possuem elementos correspondentes no domínio da função. Seria apenas o seu reflexo, excluído o ambiente. Nesse nosso exemplo, o nosso contradomínio e o conjunto imagem, eles são iguais, mas nem sempre é assim. No nosso próximo exemplo, a gente vai ver sobre isso. Vamos fazer mais um exemplo, então. Tratemos do conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Eu tenho a seguinte função. Y é igual a x, tal que x é par e x é maior que 2 e menor que 10. Então, eu vou pegar o nosso conjunto dos números naturais e vou colocar até 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Qual é a primeira informação que eu tenho? X é par. Se x é par, eu tiro todos os meus números ímpares. Os ímpares não fazem parte desse conjunto. Agora eu sei que x é maior que 2. Se x é maior que 2, ele não pode ser nem 0, nem 2. E x também é menor que 10, ou seja, o 10 também não faz parte desse conjunto. Então, a nossa resposta será o conjunto 4, 6 e 8. Observando os termos, o domínio será o conjunto dos naturais. Lá, aqueles que a gente colocou no início, todos eles de 0 a 10, até pode ser mais que 10, mas na nossa informação até 10 bastava. O contradomínio será os números pares. E quando a gente aplica as condições da função, a gente vai ter um conjunto imagem. Esse conjuntinho novo é o nosso conjunto imagem. Apenas aqueles que possuem o seu par lá no domínio. Certo? Agora que você já viu o que é domínio, contradomínio e imagem,
podemos partir para a construção de gráficos. Tudo começa com o auxílio de uma tabela. Iremos substituir a variável x da lei de formação da função por valores numéricos pertencentes ao seu domínio. Dessa forma, serão gerados valores reais correspondentes em f de x ou em y que pertencem à imagem da função, completando o tão esperado par ordenado p de x, y. Vamos ver essa tabela. Então, nós temos o valor de x, a nossa lei de formação e o nosso y. A gente já viu esse exemplo na aula anterior, então a gente vai seguir com a nossa aula. A coluna central corresponde à lei de formação. Por isso, ao montarmos as tabelas, utilizamos apenas os valores dados para obtermos pares ordenados. Estes pares serão formados sempre neste modelo, x, y. Coloca-se o valor de x e o correspondente valor de y. Lembre-se que há uma relação entre eles e que y depende de x para existir. O plano cartesiano é formado por duas retas numéricas, perpendiculares entre si. Uma delas é conhecida como eixo x, ou eixo das abscissas, e a outra como eixo y, ou eixo das ordenadas. Cada ponto que é traçado no plano cartesiano costuma ser chamado de par ordenado, na forma p, x, y. Isso significa que a ordem em que os elementos são dispostos importa. Portanto, o primeiro elemento do par ordenado p deverá representar sempre o valor que será marcado em relação ao eixo x, enquanto o segundo elemento do par ordenado p representará sempre o valor que será marcado em relação ao eixo y. Vamos pegar novamente o nosso exemplo do abastecimento de combustível. Lembrem da nossa tabela e dos nossos pares ordenados. Teremos o eixo x das abscissas e o y das ordenadas. No eixo x, nós teremos os valores dos litros: 10 litros, 20 litros, 30 litros, 40 litros. E no eixo y, nós teremos os valores que nós obtemos através da lei de formação, certo? Como a gente monta esse gráfico? Até na outra aula a gente viu sobre isso, né? Então, o primeiro par ordenado 10 litros, 35,50, eu pego os 10 litros, ligo com os 35,50 e obtenho esse ponto. Para o ponto 20 litros 71, eu pego os 20 litros, ligo com os 71 e obtenho este ponto. Para o nosso próximo ponto, 30 litros e R$ 106,50, eu pego os 30 litros, depois os 106 e obtenho o meu próximo ponto. Para os 40 litros, da mesma forma, 40 litros na horizontal e os R$ 142 na vertical. E assim eu obtenho o último ponto do nosso gráfico. Não é difícil assim, né, pessoal? Dá para conseguir, aos poucos, fazer tudo isso. Na próxima aula, falaremos sobre os tipos de funções. Um grande abraço e até lá!